Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora então a nossa última aula expositiva sobre Pierre Bourdieu. A aula é intitulada A Praxeologia Bourdieusiana, né? A gente já começa aí com esse palavrão, praxeologia, né? O que quer dizer praxeologia? Praxeologia quer dizer o estudo da estrutura lógica da ação e do comportamento humano, né? Praxeologia é o estudo da estrutura lógica da ação e da conduta humana, né? E no campo da sociologia a gente pode pensar sempre praxeologia como a teoria, uma teoria da ação social, né? Quer dizer, que concepção da ação social se encontra em cada autor, né? Como a gente vai ver hoje no Bourdieu, recuperando muito do que a gente falou na primeira aula, né? Que nós tivemos sobre o autor, sobretudo no que diz respeito à noção de hábitos, né? A gente sabe que a noção de hábitos é uma noção central para a gente entender como Bourdieu compreende a ação social, né? E a gente vai falar bastante sobre essa noção hoje, principalmente da metade para frente dessa aula expositiva, certo? Certo. Então, o texto da semana ele começa com Bourdieu dividindo tradições teóricas de uma maneira que talvez ressoe a vocês o modo como o Giddens, né, dividiu as tradições teóricas da sociologia das ciências sociais, melhor dizendo, no comecinho do texto que nós lemos do Giddens, né, a Constituição da Sociedade. Então vamos recapitular um pouquinho a forma como o Giddens dividia essas tradições teóricas, para depois a gente ver como essa forma é análoga à forma de divisão do Bourdieu, né? Embora, é lógico, a teoria do Bourdieu é muito diferente da do Giddens, né? Mas a forma como eles mapeiam as posições teóricas no campo, há paralelismo entre esses dois mapeamentos, entre essas duas formas de divisão, né? Então, Giddens ele nos falava em perspectivas objetivistas e subjetivistas, né? As objetivistas partiam do pressuposto de que totalidades sociais ou estruturas cognitivas coagem, constrangem os indivíduos a reproduzir tais totalidades ou estruturas, né? Como a gente vai ver o Bourdieu falando, essas perspectivas objetivistas trabalham com a ideia de que a ação social é um subproduto, é um resíduo, né, dessas totalidades, né, precedência da sociedade sobre o sujeito, sobre o indivíduo, né, precedência explicativa da sociedade sobre o indivíduo, né. Perspectiva subjetivista é o inverso, né, as posições teóricas que partem do pressuposto de que os indivíduos constroem a realidade social, ou seja, os indivíduos atribuem, negociam, comunicam significado às suas ações e suas relações no mundo social, né? Havendo então a construção intersubjetiva, a construção entre os sujeitos, entre os indivíduos, de entendimentos sobre a ordem social, né? Construção intersubjetiva da própria ordem social, né? Nas perspectivas objetivistas, os modelos de ciência são inspirados nas ciências naturais, né? São inspirados nas ciências naturais em graus diversos, né? O funcionalismo do Comte quase que é uma importação de modelos da ciência natural, né? Concebendo a universidade à moda da biologia, né? Como se a universidade fosse um organismo vivo e que cada parte seria um órgão que tem uma função para a reprodução do todo, né? E perspectivas que são classificadas como objetivistas pelo Giddens, mas têm maior distância com relação a modelos das ciências naturais, né? Como o caso do estruturalismo do Lévi-Strauss, né? Ali o Lévi-Strauss é bastante crítico, né, a concepções biologizantes do mundo social, né? Mas ainda assim, ele tem algo das ciências naturais, né, a partir dessa crença, né, da determinação causal de estruturas, no caso do Lévi-Strauss, não estruturas sociais, mas estruturas cognitivas universalmente compartilhadas, né, pelos seres humanos e que se exteriorizam em diferentes
formas de produção simbólica, né? No caso das perspectivas subjetivistas, né, há bastante distinção entre os modelos explicativos que elas propõem e esses modelos explicativos mais focados em princípios de causalidade ou de determinação das ciências naturais, né? Nas perspectivas subjetivistas, reina a chamada orientação hermenêutica, ou seja, orientação interpretativa, né? A ideia de que as ciências sociais têm uma vocação a interpretar os sentidos que os indivíduos atribuem ao mundo, a interpretar a forma como os indivíduos constroem intersubjetivamente, né, entre sujeitos, a realidade social, né? Então, são perspectivas que advogam a especificidade do mundo social frente ao mundo natural, né? Como exemplos, ele e Giddens citam Max Weber, a Escola de Chicago, o interacionismo, a etnometodologia, etc., né? E vocês devem se lembrar que o Giddens, na hora de posicionar a sua teoria da estruturação, ele a apresenta como uma solução de compromisso, digamos assim, né? Como uma intermediária, uma mediadora, uma síntese entre essas posições objetivistas e subjetivistas, né? A partir, sobretudo, da ideia, digamos que cardinal, da ideia principal da teoria da estruturação, que seria o princípio da dualidade da estrutura, né? Só para a gente relembrar rapidamente, o Giddens diz: os elementos estruturais, né, as normas e os recursos, eles servem tanto para possibilitar a ação do sujeito, um sentido dessa dualidade, quanto também essa ação do sujeito acaba por reproduzir essas normas e recursos, outro sentido da dualidade, né? Então aí a gente entende esse movimento dual da estrutura, ela capacita os agentes à ação e é reproduzida pela ação dos agentes, né? Certo. Aí quando a gente vai lá no começo do texto, Três modos de conhecimento teórico do Bourdieu, se a gente parar para pensar, a divisão do Bourdieu é análoga à divisão do Giddens, né? Só para as perspectivas subjetivistas é que o Bourdieu nos propõe outra palavra, né? Ao invés de chamá-las diretamente de subjetivistas, coisas que a gente via no Giddens, ele as chama de fenomenológicas, tá? Fenomenologia é uma corrente da filosofia, né? Ah, que serve de inspiração para essas posições teóricas, perdão, que apostam na precedência explicativa do sujeito sobre a sociedade, né? Ou seja, o sujeito, os indivíduos explicam a sociedade, né? Porque são os indivíduos que supostamente construiriam a sociedade, né? Os indivíduos é que negociam e interpretam significados entre si que depois são consolidados em instituições, em estruturas, em pressupostos cognitivos ou normativos compartilhados pelos indivíduos, né? Essas posições fenomenológicas partiriam do entendimento mais próximo de que nós indivíduos construímos a sociedade nas nossas interações, né? De novo, ali o Bourdieu vai falar, assim como o Giddens vai colocar o interacionismo e a etnometodologia nesse pacotão, né? Embora ali a gente viu o pensamento do Goffman, que é um autor identificado com o interacionismo, que não é tão subjetivista assim, né? Não pende tão radicalmente para o polo do subjetivismo, né? Mas a gente também já conversou na teoria que quando autores vão mapear o campo, é bastante comum eles caricaturizarem, né, as posições, eles exagerarem alguns traços dessas posições para colocá-las em lugares convenientes ao interesse desse próprio autor que está mapeando o campo, que é o interesse de se posicionar de uma forma favorável, né, perante as diferentes perspectivas teóricas, né? Posições objetivistas, ali a gente vê o mesmo termo usado pelo Bourdieu e pelo Giddens, né? São as posições que a gente já falou bastante, né? Elas partem da ideia, do pressuposto de precedência explicativa da sociedade sobre o sujeito,
né? Ou seja, totalidades sociais, estruturas cognitivas explicam a ação social, né? Determinam, causam, originam a ação social, né? Levi-Strauss, Durkheim e marxismo, né? São as correntes e autores que são colocadas nessa chavinha, né? Nessa posição, né? E depois o Bourdieu fala, aí tem a posição praxeológica, né? As posições concentradas em uma teoria da ação social, praxeológica, que seriam as posições intermediárias entre os polos anteriores, né? E é lógico que é nessa posição vantajosa de síntese, de mediação, que o Bourdieu se insere, que o Bourdieu se coloca, que o Bourdieu classifica a si próprio, né? Categoriza a sua própria posição como praxeológica, certo? Certo. Então agora, a partir de agora, a gente vai ver cada uma dessas posições, né? O que o Bourdieu argumenta no texto como alcances e limites das posições fenomenológicas, alcance e limite das objetivistas, e depois como ele fecha essa parte do texto, propondo a sua própria solução, como uma solução praxeológica, focada numa teoria da ação social que busca sintetizar polo objetivista e subjetivista, né? Então, vamos lá. Bourdieu argumenta, então, com relação às posições fenomenológicas, são aquelas que a gente vem chamando no curso de subjetivistas, né? Ele fala, olha, tanto o interacionismo quanto a etnometodologia são frutos da experiência de senso comum sobre o mundo social, né? São frutos da experiência natural e autoevidente do mundo social, como ele diz, né? Porque a nossa experiência de senso comum no mundo social é uma experiência fundada na percepção de que os indivíduos criam a realidade social, né? Nós estamos a toda hora criando a sociedade ao conversar, ao fazer acordos enfim, se envolver em disputas, conflitos, tensões, etc, etc, né? Então, Bourdieu diz, para essas escolas teóricas, o mundo social aparece como ele aparece para o senso comum, ou seja, como um mundo composto por indivíduos que são livres e autônomos para entrarem em acordo ou em disputa entre si, né? Indivíduos que são livres e autônomos para construírem sentidos, significados para suas próprias ações e relações sociais, não é? E o Bourdieu diz: olha, essa posição teórica, ainda que ela seja muito colada numa percepção de senso comum do mundo social, uma percepção do senso, uma percepção natural, autoevidente do mundo social, ela tem uma certa vantagem, né? Ela nos mostra como os indivíduos, como os sujeitos, são ativos, né? Nas suas interações, né? Eles não são o receptáculo, né? Um vaso que recebe passivamente determinações causais das estruturas ou das totalidades, né? Porém, se esse é o alcance, também há limites, né? Há sobretudo dois limites, né? Segundo Bourdieu. Primeiro ele diz, muitas vezes interacionistas e etnometodólogos não percebem, opinião do Bourdieu, visão do Bourdieu, as interações como hierarquizadas em função de posições sociais ocupadas pelos agentes na estrutura social, né? O Bourdieu vai falar numa parte lá do texto. A verdade da interação nunca está inteiramente na interação, né? Isso quer dizer, uma interação ela é hierarquizada por diferentes posições ocupadas pelos agentes na estrutura ou no espaço social, né? A gente sabe que para o Bourdieu ele entende estrutura a partir dessa metáfora espacializada, né, do espaço social, né? Então é isso. O primeiro limite seria isso. Os interacionistas não conseguem perceber, têm dificuldades de formular como uma interação não se dá de forma equalitária e horizontal, né? Ela se dá entre grupos ou agentes que são desigualmente posicionados no espaço social,
né? A gente que leu Goffman com uma lente mais fina, a gente viu que não é bem por aí, né? No último texto do Goffman que a gente viu, ele fala inclusive isso, né? Ele fala diretamente isso. As interações sociais, a troca, a comunicação de sentidos entre os agentes, porém, nada nos garante que elas são horizontais, igualitárias ou democráticas, né? Os agentes ou grupos em diferentes polos da interação podem estar expostos a vulnerabilidades e riscos corporais, né? Ou a distribuição desigual do direito de fala, né? É um pouquinho que a gente chama hoje de lugar de fala, né? Então a gente viu que essa a posição do Bourdieu não seria assim totalmente justa com Goffman, né? E acho que o próprio Bourdieu concorda com isso, né? Porque em N passagens da obra o Bourdieu faz referências faz referências, digamos que elogiosas a algumas posições, algumas sacadas do Goffman, né? Talvez no meio da aula eu até fale de uma delas, né? Uma dessas passagens que o Bourdieu fala bem do Goffman, né? Certo. Segundo limite das posições fenomenológicas ou subjetivistas, né? O interacionismo, a metodologia, ela tem dificuldade, né, para formular e para perceber que os indivíduos não são genéricos, ahistóricos ou associais, eles não têm padrões universais, né, de troca de sentidos, de significados. Né? Eles agem de acordo com a posição em que eles foram socializados, né? De acordo com as condições que os construíram socialmente, né? Incorporando as estruturas que marcam essa posição social enquanto disposições, enquanto propensões para agir, né? O famoso hábitos, né? Legal. Aí posições objetivistas, né? Bourdieu diz, essas posições têm uma vantagem explicativa, no sentido que elas rompem com aquela experiência de senso comum das perspectivas subjetivistas, né? Elas não têm uma visão sociologicamente ingênua de que o mundo é feito por indivíduos livres, autônomos, que compartilham sentidos e constroem intersubjetivamente a realidade social, né? Os objetivistas eles rompem com essa ilusão, com essa visão de senso comum, né? Ao reconstruir a totalidade das relações objetivas em que esses sujeitos estão inseridos, né? Então, diferentes autores objetivistas têm diferentes formas de reconstruir a totalidade das relações objetivas em que indivíduos estão inseridos, né? Autores marxistas vão reconstruir uma estrutura de classe e vão falar a ação dos indivíduos depende da posição nessa estrutura, né? O Durkheim vai pensar diferente, ele vai reconstruir a ideia de uma consciência coletiva, né? Normas e valores compartilhados por uma sociedade e que são ascendentes e coercitivos perante o indivíduo, né? Estruturar o funcionalismo do Parsons vai ter outra forma de entender isso, né? Uma estrutura de instituições e papéis sociais que condicionam a ação social, né? Etc, etc, etc. Mas em todas elas, a ação social, o indivíduo, é visto como se fosse um epifenômeno, um fenômeno derivado, um fenômeno secundário, um fenômeno marginal do que seria cientificamente mais importante, que seriam a totalidade das relações objetivas, né, entendidas de diferentes formas, né? E aí a gente chega no limite, né, apontado pelo Bourdieu, apontado também pelo Giddens, é a mesma crítica, no fundo, tanto a posição subjetivista quanto as objetivistas, né? Bourdieu diz, essas posições reduzem a ação social à condição de uma execução de normas sociais ou culturais, né? A uma execução mecânica, determinada de normas, né? Ou seja, reduzem a ação social à condição de subproduto negativo. Negativo não em termos de juízo de valor, de ser bom ou ruim, né? Negativo em termos de ser resultado
de uma coerção, de uma repressão ao indivíduo pelas estruturas, né? Então, a ação social é entendida como subproduto negativo ou como resíduo da totalidade ou da estrutura das relações objetivas, né? Que foram reconstruídas pela análise, né? E aí, a um dado momento do texto, então, ele diz: o objetivismo estaria condenado a reificar. O que é reificar? Representar como poderes superiores, né, construções conceituais. Né? Então, o objetivismo daria a essas construções do pensamento, a esses instrumentos de produção do conhecimento, daria a eles poderes superiores, né? Como se eles fossem, assim, forças inelutáveis, né? Forças ascendentes sobre o indivíduo. Né? Então, em formulações de alguns antropólogos, né, Bourdieu vai falar: a cultura aparece como um monstro que comanda os indivíduos. Né? No marxismo, opinião do Bourdieu, a estrutura de classes vai aparecer como esse conceito reificado, né? Que entende a ação social como um resíduo, como um subproduto negativo dessas estruturas. Né? Ou Durkheim, com a ideia de consciência coletiva. Né? Ou as teorias teleológicas, aquelas teorias que supõem que a história é ordenada por uma linha progressiva, por uma evolução progressiva e linear rumo a um destino pré-determinado. Né? Enfim, todas essas ocorrências de teorias objetivistas que reificam, né, que representam construções do pensamento como se fossem poderes superiores do indivíduo, da sociedade sobre o indivíduo. Né? Acho que vale a nota de que o que torna esse texto bastante difícil é que boa parte desse texto, sobretudo na primeira parte, né, no primeiro capítulo, os 3 modos do conhecimento teórico, são textos, é uma parte do texto em que o Bourdieu está gastando bastante página, está gastando bastante tinta para dar uma cutucada na antropologia cultural e, sobretudo, no Lévi-Strauss, no estruturalismo do Lévi-Strauss. Né? Bourdieu, o Bourdieu, digamos, tem uma influência do Lévi-Strauss, mas ele também tem uma distância muito grande com relação ao Lévi-Strauss. Né? E aqui essa distância aparece. Né? Ao abordar as perspectivas objetivistas, o adversário que o Bourdieu tem em frente é justamente essa incorporação da linguística de um autor chamado Saussure pelo estruturalismo do Lévi-Strauss. Né? Só para a gente ter assim, uma noção breve, o Lévi-Strauss pensava a língua, ele é um autor da linguística, né? Um autor da linguística que influenciou a formulação teórica do Lévi-Strauss, certo? Então, só para a gente tentar um pouquinho lá o Saussure, né? Ele pensava a língua, para fins teóricos, para fins de teoria dele, como uma totalidade de relações entre símbolos e sentidos, que seria uma totalidade autônoma e separada dos atos de comunicação e de fala que usam essa língua, né? Ou seja, o Saussure estava dizendo mais um pouquinho, mais ou menos o seguinte: para a gente entender a língua, a gente tem que entendê-la como se ela fosse independente dos usos que a gente faz dela. Né? A língua como uma totalidade de relações de símbolos e sentidos, autônoma e apartada com relação aos usos que nós fazemos dela. Né? E tal concepção da língua para o Saussure como totalidade de relações apartada dos usos foi algo incorporado pelo Lévi-Strauss para a ideia de cultura, né? Pensando a cultura como conjunto de estruturas mentais inconscientes que a gente tem que estudar apartada, isolada das ações, das práticas culturalmente contextualizadas. Né? A gente tem que estudar separado para identificar quais são os invariantes estruturais, quais seriam as estruturas mentais inconscientes que estão em diferentes práticas. Né? E é isso justamente que o Lévi-Strauss critica. Né? Ele critica,
É isso que o Bourdieu critica no Lévi-Strauss, né? Essa ideia de entender uma totalidade estrutural, a cultura, de forma separada da ação, de forma separada das práticas contextualizadas nessa cultura, né? É algo que o Bourdieu, então, vai criticar em todas as perspectivas objetivistas, mas gastando bastante página, gastando bastante tinta no texto que a gente leu, com relação a, a, a essa crítica do Lévi-Strauss, certo? Ao fazer, né, ao desferir, digamos assim, essa crítica ao Lévi-Strauss, né? E essa crítica encaminha, então, a posição que o Bourdieu reivindica para si, né? Que é a posição que ele, Bourdieu, denomina como praxeológica, né? Ou seja, uma forma de conhecimento teórico das ciências sociais concentrada em uma teoria da ação que busca mediar, que busca fazer a síntese, né? Realizar uma síntese entre o objetivismo e o subjetivismo, né? Essa posição intermediária, eu já falei muitas vezes aqui, ela parte do argumento de que os sujeitos incorporam diferentes propensões à ação, né, diferentes disposições inconscientes, a partir dos diferentes lugares que eles ocupam no espaço social, né? Lugares esses demarcados por volumes e estruturas de capitais desiguais, né? A gente também viu que essas disposições, né, ou esse hábitos, ele tende a reproduzir as estruturas que as geraram, né? O moto contínuo dele, a propensão dele é reproduzir o mundo que as gerou, né? Ou melhor, reproduzir a posição no espaço social em que as gerou, né? A gente viu isso na aula passada, né? Como filhos de famílias com alto capital cultural, com capital cultural mais importante do que capital econômico, tendem a reproduzir capital cultural, né? Tendem a reproduzir essa posição marcada mais por capital cultural do que capital econômico, né? Já filhos de empresários, né, em famílias nas quais o capital econômico é mais importante que o capital cultural, é o inverso, tendem a reproduzir mais o capital econômico do que o capital cultural, né? Só para recuperar um exemplo do que a gente viu, né? Tá, agora o que que é essencial para a gente entender por que que o Bourdieu é diferente dos objetivistas, né? Bourdieu fala, legal, os sujeitos incorporam as estruturas sob a forma de disposições, de propensões à ação. Mas a ação social não é resultado direto e mecânico dessas propensões, né? Porque essas propensões não agem no vazio. Essas propensões agem dentro de situações e de contextos sociais, né? Então Bourdieu diz: as ações, as práticas, elas são a resultante de uma relação dialética entre essas disposições e as condições e situações sociais em que essas disposições agem, né? Quer dizer, a ação social é resultado, é produto de uma dialética entre as disposições que eu guardo em mim, em função do meu processo de socialização, e o mundo no qual eu exteriorizo essas disposições, né? É uma interação dialética entre disposições e as condições sociais em que essas disposições operam, né? A gente pode dizer, então, que as disposições são a incorporação de um momento passado, de um estado passado das estruturas sociais, né? E uma vez incorporadas, eu passo a agir em função dessas disposições frente ao estado presente, ao momento presente dessas estruturas, né? Ou seja, as condições e situações sociais que se apresentam, né? E a minha ação, a minha prática, não é um resultado isolado nem das minhas disposições, nem das condições sociais em que elas existem. Ela é um resultado da interação das duas, né? Dessa interação dialética, né? Dialética aqui está entendido no sentido de uma oposição que cria algo diferente, né? Uma antítese que cria uma síntese,
né? Então, tem essa antítese, essa oposição entre as disposições que eu guardo em mim e as condições sociais em que eu encontro, e dessa interação cria-se algo novo, que é a ação social, né? A ação social vista do Bourdieu. E aí que o Bourdieu diz, por isso que eu reivindico para mim a condição, para a minha teoria, a condição de uma posição intermediária entre o polo objetivista e o polo subjetivista, né? Porque eu entendo que a ação social não nasce nem no subjetivismo, nem no sujeito, nem na sociedade. Ela nasce na interação dialética entre sujeito e sociedade, né? Ou melhor dizendo, na interação dialética entre um hábitos que o sujeito traz e as situações sociais que esse sujeito encontra, né? Legal. Assim a gente parte para a segunda metade do texto, né? A segunda metade do texto, na verdade, o segundo capítulo, né, do texto, que é a estrutura, hábitos e práticas, né? Então, Bourdieu inicia essa parte do texto recuperando uma definição de hábitos que a gente acabou de ver, né? O hábitos como estrutura estruturada, ou seja, uma estrutura marcada no espaço social, que é incorporada por meio da socialização e, uma vez incorporada, opera inconscientemente como uma estrutura estruturante, ou seja, como uma estrutura que eu carrego dentro de mim e que opera inconscientemente como um princípio gerador de práticas, né? Eu tenho dentro de mim a minha história social, que funciona como um princípio de gerar práticas, julgamentos, né, avaliações, como a gente vai ver mais para frente. E essas práticas, julgamentos e avaliações, a gente já está careca de saber, a tendência delas é repor a posição social que as gerou, né, repor as estruturas que as geraram, né. Ela é durável, né, a gente vai ver que o hábitos ele se reestrutura ao longo da trajetória do indivíduo, mas ele é durável, ele dura toda a trajetória do indivíduo, sempre tendo a socialização primária como a sua camada mais profunda e importante, né? A socialização primária, a socialização familiar, está na origem das nossas trajetórias, ela determina os caminhos possíveis da nossa trajetória e está na origem do nosso hábitos, né? Então, o nosso hábitos ele é reestruturado por experiências seguintes, mas essas reestruturações elas são condicionadas, são filtradas pela socialização primária, né? Coisa que a gente vai ver também mais para frente, né? No fim da aula, na verdade. Certo. A partir daí, o Bourdieu vai explorando outras camadas, outras dimensões do hábitos, né? Ele vai tornando mais complexo o nosso entendimento sobre essa noção que é bastante central e bastante complexa, né? Então ele vai, como, digamos assim, abrindo um leque de diferentes aspectos, de diferentes camadas, né? Da noção de hábitos, né? Em uma delas ele nos diz, o hábitos não é só um princípio gerador de práticas, avaliações, né? Ele também é um princípio unificador dessas práticas, né? E ele também unifica inconscientemente as percepções subjetivas e as probabilidades objetivas de destinos sociais que se apresentam a pessoas que nasceram em diferentes condições sociais, né? Que experimentam diferentes condições sociais de existência, né? Dizendo de forma mais simples, o hábitos ele é um princípio que unifica inconscientemente a percepção que a gente tem do mundo social em função das chances objetivas que a gente tem nesse mundo social, né? Como que ele faz isso? Como ele unifica a nossa percepção subjetiva em função das chances que a gente tem no mundo social? Ele faz isso porque na nossa própria socialização, no nosso próprio convívio com o nosso meio social, com a nossa família, com os adultos que nos criaram, a gente vai incorporando, né, diferentes noções do que é possível, impossível, natural ou improvável para o futuro de pessoas que nasceram nas condições em que nós nascemos, né? Então, exemplozinho bem clássico, né? Imagino eu que para alguns de vocês,
chegar ao ensino superior é uma coisa que vocês, os pais de vocês, sempre deram de barato, né? Sempre falaram, não, isso é uma coisa natural. Todo mundo que eu conheço fez ensino superior, faz ensino superior ou fará ensino superior. E comigo não vai ser diferente, né? Pode ser num curso ou em outro, pode ser talvez que, sei lá, eu não consiga entrar numa universidade pública, pode ser numa privada, mas eu sei que ensino superior é um destino naturalizado, é um destino que todo mundo que nasce nas condições que eu nasci acaba fazendo. É muito raro alguém não fazer ou não completar o ensino superior, né? Ou seja, nesse caso, a pessoa foi socializada no meio social em que em que ela incorporou o ensino superior como um destino naturalizado. Acontece com todo mundo que nasce no mesmo lugar que eu, né? Para outras pessoas, o ensino superior pode ter sido encarado como uma coisa possível, mas não naturalizada, né? Talvez eu consiga, né? Talvez eu curse, agora talvez não, né? Porque no meio social que eu vivo é assim, né? Algumas pessoas fizeram, outras não. Talvez a maioria não fez, né? E para pessoas que não estão entre nós, né? Ou talvez para algumas exceções estatísticas que estejam entre nós, o ensino superior foi visto como um universo muito distante, né? O ensino superior foi transmitido como um destino impossível, impensável, algo que nem, na verdade, acaba nem passando na cabeça das pessoas, né? Ensino superior é coisa de quem pode se preocupar com questões que eu não posso, né? Porque eu estou aqui numa situação de muita pobreza, de muita necessidade, e nem passa, né? Nem é para mim, eu nem sei o que é uma universidade pública, né? Ou seja, um pouquinho esse exemplo que mostra para a gente como que o hábitos unifica percepção subjetiva, ajusta, né, percepções subjetivas às chances objetivas de destino social, através da operação da socialização, né, que nos inculca diferentes definições do que é possível, impossível, natural ou improvável nas nossas trajetórias sociais, né? Tem uma fórmula do Bourdieu que é repetida em diferentes textos, é repetido nesse texto que a gente leu e que nos ajuda a entender a dinâmica, o mecanismo da socialização, né? O Bourdieu diz: a socialização nos faz converter necessidade em virtude, ou seja, ela nos faz converter necessidade, né, o que nós fazemos por pressão cultural e econômica, em uma virtude, ou seja, em uma qualidade, uma característica individual, né? Ela nos faz crer que as forças da sociedade em que agem sobre nós são, na verdade, características da nossa própria gosto, da nossa própria personalidade, né? Transfiguram, né, as forças sociais em motivações pessoais, né? Então, de repente, fica um pouco essas representações, né? Ah, lógico, eu fiz faculdade porque eu sempre gostei de estudar, né? É, ah, não fiz faculdade porque eu não era muito de escola, né? Quando, na verdade, a questão não é bem a personalidade, mas é que personalidade foi socialmente construída no lugar em que você foi socializado com essas e aquelas condições de volume e estruturas de capitais, né? Certo. Tem outro ponto em que o Bourdieu recupera aquilo que a gente já falou, né? Olha, a ação social para mim não é exatamente a exteriorização do hábitos, mas é a interação dialética, a oposição criadora entre um hábitos e as condições em que esse hábitos opera, né? E ele vai dizer lá nos idos da página 25, né? Quando há uma grande transformação social e histórica, as condições em que um hábitos opera podem ser muito distantes da condição em que ele foi gerado, né? Há uma revolução, há uma transformação histórica muito grande, há uma transformação social muito grande, o hábitos fica historicamente defasado. Ele foi gerado por estruturas sociais que agora são muito diferentes, né? Nesses casos, que o Bourdieu chama de histerese, né, uma grande distância entre as condições que geram hábitos e as condições em que esse hábitos opera, né,
nesses contextos, né, os agentes que são dotados desses hábitos historicamente defasados, né, passam a agir e reagir de forma inadequada à nova situação social, né? Então acontece com eles ou a perda das suas posições sociais, eles não são capazes de reproduzir as posições em que eles encontram, ou acontece então as viradas, né, as tentativas de converter um capital acumulado naquele momento antigo do campo das estruturas sociais em algum capital que seja útil, né? Agora nessas novas algum capital que seja eficiente, né? Nessas novas estruturas ou nesse novo campo, né? Então isso é um pouquinho esse efeito da esterese, né? Para a gente entender também como no Bourdieu a reprodução da estrutura não está sempre garantida, né? A reprodução da estrutura depende se o hábito está gerando respostas eficazes, né? E quando há uma transformação social histórica muito rápida, o hábitos de pessoas socializadas num mundo que está acabando, né? Ele pisa em falso, né? Ele vai gerando respostas inadequadas, né? E essas pessoas então não conseguem reproduzir as suas posições, né? A gente pode pensar um pouquinho assim, né? Só para dar um exemplo, né? Se a gente fosse pensar no campo político, né? Gerações de políticos que não conseguem lidar bem com redes sociais, com WhatsApp, com Facebook, né? São gerações de políticos que tendem a dar respostas em falso, hábitos inadequados àquele novo estado da correlação das forças naquele campo, no campo da política, né? E aí tem alguns trechos em que o Bourdieu ele nos diz uma metáfora até que chega a ser um pouquinho engraçada, né? A socialização e o hábitos, descritos como responsáveis pela orquestração sem maestro da sociedade, né? O Bourdieu dizendo, olha, a sociedade é como se fosse uma orquestra que não precisa de maestro, que pode prescindir de maestro, né? E por que que essa orquestra não precisa de maestro, né? Porque a socialização e o hábitos têm efeitos de organizar essa orquestra, né? De organizar cada um tocando uma música diferente, um instrumento diferente, digamos assim, né? Em que sentido isso acontece, né? O Bourdieu diz, isso é algo que a gente já comentou na nossa primeira aula, né? Que socialização e hábitos exercem efeitos de homogeneização e de diferenciação ao mesmo tempo, né? Eles homogeneizam, ou seja, tornam parecidos gostos, práticas e julgamentos de pessoas que foram socializadas nas mesmas condições de capital, no mesmo espaço, na mesma posição do espaço social, e ao mesmo tempo eles diferenciam os gostos, as práticas e os julgamentos dessas pessoas das daquelas pessoas que nasceram em outros pontos do espaço social, né? Ou seja, o hábitos e a socialização tornam parecidas entre si pessoas que nasceram num lugar do espaço social, tornam diferentes entre si pessoas, tornam, tornam parecidas pessoas que nasceram num lugar do espaço social e tornam essas pessoas diferentes de pessoas que nasceram em outras posições do espaço social, né? Então, é isso que tornaria a sociedade, digamos, uma orquestra sem necessidade de maestro, né? A socialização e o hábitos organizam diferentes gostos e práticas de pessoas em diferentes condições de capital, né? E isso é o que conferiria o que o Bourdieu chama de caráter regular ou regulado das práticas sociais, né? Regular no sentido de que as práticas sociais elas são estatisticamente previsíveis, né? Você tem maior incidência de pessoas que gostam de gostam de jazz, né? Entre determinadas condições de capital cultural, né? Você tem maior incidência de pessoas que gostam de hip hop em determinadas condições de capital social e de
capital cultural, econômico e de geração também, né? Inclusive, existem muitas pesquisas feitas, inclusive no Brasil, sobre como gostos musicais, gostos culturais são estratificados, né? Por diferentes posições no espaço social, né? Quem se interessar por isso, depois a gente pode, né, posso indicar autores, né? Ou seja, existem regularidades estatísticas, né? Esse caráter regular e regulado das práticas sociais. Regularidades estatísticas em termos de gostos, de práticas, né? E essas regularidades acontecem mesmo sem as pessoas se conhecerem, né? Sem um influenciar o outro, sem ter uma instituição que influenciaram a todos, né? As pessoas não foram para a mesma escola, para o mesmo, sei lá, clube, o que quer que seja, né? Mas elas são parecidas. Por quê? Porque suas socializações foram parecidas, né? A socialização é esse maestro invisível da sociedade como uma orquestra, né? Como um mundo organizado a partir de propriedades sociais diferentes que marcam posições sociais diferentes no espaço, né? Na estrutura, né? É... E se o hábitos, então, torna parecido pessoas que tiveram socializações parecidas e as tornam diferentes de pessoas que tiveram socialização diferentes, a gente começa a entender, então, como o espaço, aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né, cujo título do texto era exatamente espaço social e espaço simbólico, né, a gente entendeu um pouco como diferenças no espaço social são retraduzidas em diferenças no espaço simbólico, né? Ou seja, diferenças no espaço social, diferenças de capitais, são retraduzidas em termos de diferenças no espaço simbólico, ou seja, diferenças em termos de gostos e práticas culturais, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho o que o Bourdieu diz, principalmente na distinção, né? Ele fala, olha, a luta de classes, ela é transposta, né? Ela é sublimada para o campo dos estilos de vida, para o campo simbólico, para o campo dos gostos e práticas, né? Aqui, essa luta de classes assume uma outra feição, né? Se no campo, digamos, da infraestrutura, né, a luta de classes é uma luta pela distribuição da riqueza, no campo simbólico, ela passa a ser uma luta pela distinção, né? As camadas dominantes querem se distinguir, querem não se diferenciar, não querem ser confundidas com as camadas dominadas, e as camadas dominadas são movidas por o que o Bourdieu chama de pretensão, ou seja, elas sempre desejam alcançar gostos e práticas parecidos, que elas identificam com a das classes dominantes, né? Então você tem esse modo contínuo, né? Os dominados querem gostos e práticas dos dominantes, os dominantes querem se distinguir dos dominados, né? E aí você vai imprimindo movimento, né, ao ciclo de transformações do espaço simbólico, né, como a todo momento classes e frações de classe estão adotando e rejeitando, adotando novos gostos e práticas, rejeitando os gostos e práticas antigos, né, que isso que eu também falei em termos de classe social também acontece em termos de geração, né, uma geração querendo se distinguir das outras, né? Essa dialética, essa oposição entre distinção e pretensão vai imprimindo movimento ao espaço simbólico, né? Espaço simbólico esse que é uma retradução do espaço social sobre outra linguagem, né? Sobre a linguagem dos gostos e das práticas, né? Isso que eu estou falando aqui nessa última parte, né, nessas últimas duas linhas do slide, é meio assim, só para tentar trazer um pouquinho o argumento central da distinção, né, ou pelo menos o que eu leio como sendo o argumento central da distinção. Né. Já encaminhando para o fim da nossa aula, né, o Bourdieu tem uma parte muito curiosa do texto, né, e é um argumento que aparece em outros textos, né, e eu acho que é legal
a gente falar desse argumento para cada um tentar levar esse argumento para a vida pessoal e ver até que ponto isso cola ou não, isso explica ou não. E acho que explica bastante, mas aí vocês podem ver cada um por vocês mesmos, né? O Bourdieu fala um pouquinho da natureza sociológica de afinidades que a gente tende a pensar que são afinidades pessoais, afinidades íntimas, né? Bourdieu critica aquilo que ele chama de ilusão da eleição mútua, ou seja, a nossa ideia de que nossas amizades, simpatias, amores, eles são expressão de uma afinidade entre intimidades, uma afinidade entre personalidades individuais, né? Bourdieu fala, olha, não é bem isso, né? Na verdade, amizade, simpatias e amor são uma expressão da homologia, ou seja, da afinidade entre hábitos, né? Pessoas socializadas em condições parecidas possuem maior chance, maior probabilidade, né, de se identificar, de se entender, de se gostar, de se atrair mutuamente, né, como amigo ou pelo menos como, né, uma pessoa com quem você tem uma simpatia, né, um carinho, né, ou escolhas, né, românticas, afetivas, né. Eu pus aqui maior proporção, não maior probabilidade. Depois a gente corrige, né. Aqui. Probabilidade. Aí então outra máxima, né, que aparece nesse texto, né, que é na verdade até uma citação que o Bourdieu está fazendo de outro autor aqui que eu acabei não anotando, né? A comunicação das consciências pressupõe a comunidade dos inconscientes, né? A gente consegue se comunicar bem um com o outro, né, se gostar, se atrair, quando a gente tem, digamos, compartilha pressupostos inconscientes, ou seja, quando a gente compartilha, quando os nossos hábitos têm afinidade, né? Por quê? Porque nós fomos socializados em lugares comuns, né? Acho que talvez seja bacana pegar essa ideia e tentar pensar um pouco a história de vocês quando vocês chegam num lugar totalmente novo, né? Tipo a universidade, né? A universidade é um bom exemplo, que é um lugar grande, novo, muitas pessoas diferentes, né? Em geral, a gente tende, né, ainda que inconscientemente, a se aproximar, a socializar, a começar a conversar mais e eventualmente essas conversas virarem uma amizade de pessoas que têm uma história social parecida com a gente, né? Talvez a gente só adquira a consciência da proximidade das nossas histórias sociais ao longo da nossa relação. Mas, em geral, né, meio que mesmo sem perceber, inconscientemente, a gente vai se aproximar daquele que é parecido conosco, né? Daquele com quem a gente compartilha, né, afinidades de hábitos, né? Lógico, como tudo, isso não é uma lei universal, né, que não, jamais será contestada, né? Não é uma lei da gravidade, né? Embora a gente possa pensar com a metáfora da gravidade, né, da atração entre corpos, né? Na verdade, como atração entre hábitos, né? Mas lógico, né, haverão exceções, né? Existe uma proporção estatística de casamentos interclasses, né? Casamento entre pessoas de, digamos, classes diferentes, né? Classificadas como de classes diferentes por critério de escolaridade, de renda, quer que seja, né? Mas a gente sabe que no mais das vezes as pessoas, né, a união mais íntima possível, né, a união do matrimônio, do namoro, das relações afetivas, ela se dá entre pessoas que têm da mesma classe social, da mesma fração de classe, pessoas que têm homologia de hábitos, né? Pode até não, ocorre, é óbvio, casamento entre pessoas que têm histórias sociais diferentes, né? Mas raramente vai acontecer o conto de fadas, né? De casamento entre pessoas que têm histórias sociais totalmente diferentes, né? Isso aí realmente só acontece na fantasia, né? Muito difícil você ver o casal da médica loira de olhos azuis com que se apaixonou pelo lixeiro,
né, negro vindo da periferia, né? É muito, sociologicamente, é muito improvável, né, que isso ocorra, né? Por fim, vamos ficar então com aquilo que eu já comentei antes, né, que é um pouco o dinamismo e a plasticidade do hábitos, né? Ou seja, como o hábitos pode ser sucessivamente reestruturado ao longo da nossa trajetória a partir das experiências de socialização que nós vamos ter, embora a socialização primária, né, seja uma condicionante, né, dessas reestruturações, né? A socialização primária está na origem da nossa história, né, da nossa trajetória e do nosso hábitos. Então, ela acaba condicionando as próximas etapas, né, as próximas experiências e as próximas reestruturações do hábitos, né? Então, tem um momento do texto em que o hábitos é apresentado como uma série de estruturas cronologicamente ordenadas, né? Por causa disso, cada experiência de socialização que a gente tem dá uma mudadinha no nosso hábitos, né? Reestrutura as nossas propensões a agir, né? O Bourdieu não está querendo dizer aqui que cada encontro social que você tem, você muda, né? Não é uma coisa, tipo, pós-moderna, digamos assim. Mas são experiências de socialização duradouras, né? E significativas para o indivíduo, né? Certamente a escola é uma experiência de socialização duradoura, significativa e que vai reestruturar o hábitos, né? Experiências de trabalho duradouras, significativas, reestruturam o nosso hábitos, né? Experiências assim de redes de amizade, né? Redes de relação com pessoas que têm ali uma história social um pouco diferente da nossa, ou muito diferente da nossa, né? Como a gente falou antes, é sociologicamente improvável, mas não possível, impossível que isso aconteça. E isso certamente muda o nosso hábitos, né? Agora, essas mudanças de hábitos são sempre presididas, são sempre condicionadas pelo peso da socialização primária, né? Talvez assim como a psicanálise e o Freud, Bourdieu acreditava, e com razões muito boas, né, que a relação que a gente tem com os adultos que nos criam desde bebê são algo que vão nos inculcar propensões a agir, formas de ver o mundo, né, que vão tender a se reproduzir ao longo da nossa vida, né? Elas podem ser reestruturadas, podem ser alteradas, mas elas são o princípio genético original, né, da nossa trajetória e das nossos modos de agir, pensar e sentir, né? Ou seja, o hábitos está em constante reestruturação na trajetória do agente ao longo de suas sucessivas experiências de socialização, ainda que a socialização primária tenha um peso definidor por estar na origem dessa trajetória e desse hábitos do agente, ok? Então, é aqui que eu encerro o texto e a gente se vê quinta para discuti-lo, certo? Abraço, até mais.